Olá pessoal, sou o Anderson da Blue Partner. Vou mostrar para vocês hoje um conteúdo, uma mudança que está acontecendo na Microsoft em relação ao OneDrive. Ah, essa URL do artigo ela está disponível aqui embaixo no vídeo, na descrição dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre contas de usuários do OneDrive não licenciadas. Então, primeiro, o OneDrive é um serviço que é um repositório de arquivos e pastas dentro da plataforma do Microsoft 365. Essa mudança, esse artigo ele foi disponibilizado dia 22/1 e essa mudança começa a partir de janeiro de 27, né, com esses anúncios. E de maneira gradual, ao longo dos meses, a gente vai tendo algumas mudanças. Então, primeiro, onde acontece essa mudança? Primeiro, é muito comum a gente precisar incluir e excluir usuários dentro da plataforma do Microsoft 365, lá no Admin Center. Quando a gente remove um usuário, ele desassocia, ele libera aquela licença para a gente consumir o serviço em outro usuário. Se esse é o seu cenário, você pode ficar tranquilo que tu não vai cair nessa situação. Mas, se por algum motivo você precisa manter aquele usuário sem a devida licença, aí sim pode ser que você, pode não, aí você vai cair nesse cenário, né? Exemplo, é muito comum nos ambientes a gente manter uma caixa de e-mail, que a gente chama de caixa compartilhada, onde a gente consegue receber e enviar e-mails através de uma conta licenciada, mas essa conta ela não precisa ser licenciada, então libera a licença para outro local. Nesse momento, a Microsoft remove o acesso aos serviços, mas o armazenamento consumido do OneDrive ele existe. Por isso que a Microsoft está falando aqui, ó, a gente vai abordar em relação a contas não licenciadas. Então é uma conta que está existente no ambiente. O que vai acontecer? Quais são essas mudanças? Até o dia 17, tudo que aconteceu, tudo que foi salvo de armazém no OneDrive, do OneDrive até antes de dia 17 de fevereiro, ele vai ser mantido. Nessa data aqui, em 25 de abril, ele vai ser convertido somente em leitura e a partir do dia 16 de maio ela vai ser arquivada. Qual é a ideia? A Microsoft vai manter o teu conteúdo, esse conteúdo vai estar de modo arquivado, e para recuperar conteúdo arquivado você vai precisar associar uma subscription, uma assinatura do Azure para fazer esse restore e logicamente vai ter custos em cima da recuperação de conteúdo arquivado, ok? Para as contas não licenciadas depois do dia 17 de fevereiro, o que a Microsoft vai fazer? Ela vai manter as contas por 30 dias, e daí essa conta é colocada em modo leitura, e depois de 93 dias, se ela tiver retenção, vai ser arquivado, se não tiver retenção, ela vai ser movida para a lixeira. Ok? Então é essa a mudança que vai acontecer. Bom, Anderson, eu me enquadro nesse cenário e eu tenho contas aqui dentro. O que eu faço? Uma alternativa é assinar uma licença para essa conta. Por exemplo, eu tenho o João, que a conta está existente, não está licenciado. Eu habilito a licença de novo, acesso o OneDrive e faço o que eu precisar. Por exemplo, preciso de todo o conteúdo, preciso de uma pasta específica, posso copiar esse conteúdo para dentro de um servidor de arquivo, para dentro de outra conta do OneDrive, para dentro de um site, um SharePoint, enfim. É só eu transportar esse conteúdo para algum local, ok? Anderson, eu tenho o cenário aqui dentro, mas assim, eu só preciso mesmo manter o histórico do e-mail. Aquela questão dos arquivos era pessoal daquele colaborador, a gente não precisa. Então vocês podem excluir. O que eu peço para vocês? Bastante atenção nesse levantamento, nesse diagnóstico, né? Preciso ou não preciso? Poxa, eu não sei. Cara, tem dúvida, salva ele, né? De novo, para um desses locais que eu comentei para vocês não terem problemas no futuro. Ok. Anderson, eu acho que eu não preciso disso, não vou ser impactado, mas agora aconteceu que alguém pediu e eu vou precisar. O que vai acontecer? Para a gente acessar essas contas que estão arquivadas, a gente vai precisar de uma assinatura do Azure, a gente vai utilizar o Syntax para isso, vai ter que ter o recurso de archive habilitado, e daí a gente tem custos relacionados com isso que a gente vai abordar na sequência. Onde que eu vejo essas informações? Lá no SharePoint Admin a gente tem um reporting e aqui a gente consegue pegar uma lista de usuários, inclusive tem a modalidade de exportar para um CSV e a gente trabalhar dentro do Excel com essa informação. Esse é um exemplo do Tenant da Blue Partner, onde a gente tem um usuário com essa situação e esse usuário ocupa 141 GB dentro do meu ambiente, e se eu vir aqui em detalhes, eu consigo chegar no usuário, quem removeu, quando que aconteceu isso, ok? Bom,
Aqui nesse artigo também ele vai falar sobre o restore, então como que vai funcionar? Eu fiz um Excel e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses dois valores aqui, ok? Vamos lá. Primeiro, antes de chegar nos valores, desculpe, esses são os cenários. Ó. Esse é o ambiente que a gente está falando que vai ser impactado, porque é um usuário existente e ele está como não licenciado. É um exemplo de caixa compartilhada. Então, nesse caso aqui, por isso, né, ele tinha conteúdo de OneDrive, por isso ele está aparecendo lá no relatório. Eu não preciso daquele conteúdo, pum, eu posso apagar. Eu preciso, tenho que recuperar isso e colocar, disponibilizar em algum outro serviço. Nesse caso aqui, o Anderson Test 2, com a licença do E5, eu vou excluir essa conta. Vejam, eu estou deletando, ele vai liberar essa licença aqui da disponibilizada, e aqui aparece que o usuário foi excluído nessa data com esse horário. Nesse caso, a gente não é impactado com essa mudança da Microsoft, ok? E falando sobre os custos de recuperação desse conteúdo arquivado. Ah, se, eu, se eu precisar recuperar uma conta, eu vou pagar 60 cents de dólar por gigabyte, uma única vez. Então imagine, eu tenho um usuário lá e o usuário tem 1 tera. Então eu vou multiplicar 1 tera por 60 centavos de dólar, vai me dar 600 dólares. Se eu converter para real, vai dar alguma coisa em torno, né, de 3.600 reais, uma única vez. Mas quando eu recupero uma conta, eu starto um custo mensal de armazenamento de todas as minhas contas. Esse é o detalhe. Então eu tenho um custo bem menor, que é 5 cents de dólar por giga, mas imaginem que eu tenho aqui apenas um usuário, né? Então eu vou ter aqui, ó, mais 50 dólares, convertido mais 300 reais por mês. Uma continha no ano ali de 3.600, mais os 3.600, estou falando uma conta de 7.200. Então, não faz muito sentido a gente pagar esse valor, porque eu posso botar uma licença basic que custa em torno de 300, 400 reais por ano e vai custar muito menos dinheiro. Né? Então, primeiro, olhem, né, com atenção o ambiente de vocês, e aqui eu tenho um outro exemplo onde, em vez de ter apenas um usuário com Tera, a gente está somando aqui 10 usuários com Tera. Então, assim, aqui o valor começa a ficar um pouco mais expressivo, né? A gente está falando de uma conta anual aqui em torno de 40 mil reais. Então, assim, primeiro, vejam se faz sentido para vocês ou não. Se fizer, habilitem uma licença e movam esse conteúdo para algum lugar. Se não fizer sentido, excluam. Uh, Tenho dúvida, preciso de apoio, nosso time está à disposição. Podem procurar os nossos executivos de conta, podem procurar o Marco, a Patrícia, que eles vão conectar vocês aqui com o nosso time de serviço e um analista vai auxiliar vocês tanto no entendimento do cenário de vocês, quanto na solução até realmente migrar esse conteúdo para algum lugar. Ok? Espero que essa informação seja útil para vocês. Espero que vocês não tenham surpresas relacionadas com esse conteúdo, ok? Obrigado.